Nós vamos estudar sobre esse tema, a espera no crisol. Como eu digo sempre, antes de abrirmos a palavra de Deus, é importante buscar orientação divina. Vou pedir aqui ao pastor Alceu que ore conosco, por favor. Okay. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão especial que nós temos agora de estudar a Tua Palavra. Sim. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que ilumine a nossa mente para que tenhamos uma compreensão da Tua Palavra muito clara e também para que possamos aplicar os conhecimentos aprendidos aqui hoje. Amém. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Olha, tem uma coisa difícil para falar hoje, viu? Já o texto principal aqui, que o nosso estudo até coloca assim, verso para memorizar, diz assim, o fruto do Espírito é, e ele pula os frutos todos aí, pega um só, né? Paciência. Num mundo tão impaciente, pastor, como é que a pessoa pode conseguir paciência? Fruto do Espírito, viu? É aquilo que você falou, no mundo em que vivemos, tudo é na hora, né? A gente quer aí um leite quente, coloca no micro-ondas, 30 segundos já está quente. Quer ligar a televisão, é controle remoto, vai de um lado para outro. Internet, se a gente espera um pouquinho, a gente já fica impaciente. Puxa, mas tá lento isso daqui. No mundo em que a gente vive, tudo parece que a gente quer muito rápido. Mas parece que Deus, sabendo disso, colocou na sua palavra que nós precisamos disso na nossa vida. Fruto do Espírito. Como é que nós podemos ter esse fruto da paciência? É uma das maneiras daquelas pessoas que convivem com Cristo. Aprender dele é paciência. Agora, Deus é paciente, pastor Alceu? Com certeza, principalmente conosco, né? Como seres humanos, nós somos impacientes e eu imagino por natureza. Vivemos situações, como o pastor Denilson mencionou há pouco, que às vezes fogem ao controle e nós mesmos nos estranhamos. Eu fico fascinado com essa imagem de Deus, um fruto do Espírito de Deus, porque Ele é paciente. E aí Ele comunica a paciência para nós. Deus é muito paciente. Inclusive Romanos 15, verso 4 e 5, na Nova Versão Internacional, diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo. Porque às vezes a pessoa começa a esperar e desanima, né, pastor? É verdade, viu? E aqueles que perseveram certamente alcançam, né? Mas tem que esperar, né? Tem que esperar. O autor da lição aqui, ele já nos fala, né, da questão das próprias crianças aprenderem a esperar. Aí conta aquela experiência, né, que colocaram ali as crianças e alguém disse lá, olha, vocês têm a oportunidade em comer um doce agora ou esperar um pouco mais quando eu retornar para comer 2 doces. Algumas crianças não tiveram a paciência, né? Não esperaram e comeram aquele um. Outras esperaram chegar aí e puderam comer 2 doces. Da experiência nos conta que na adolescência esses se tornaram melhores estudantes, melhores jovens disciplinados naquilo que eles queriam. Isso ensina perseverança. Quando desde criança eu aprendo a esperar, eu começo então a ser perseverante. Eu estava outro dia conversando com um rapaz que está fazendo, ele terminou medicina e agora está se especializando na área de cirurgia plástica. E eu falei, puxa, mas você já estudou acho que 6 anos para fazer o curso, depois teve acho que mais 1 ano ou coisa assim, que é parte de residência e tal. E quanto tempo vai levar agora essa parte em você se especializar? Eu falei, não, eu não quero só me especializar, eu ainda quero fazer um mestrado e tal. Eu penso que mais uns 12 anos. Eu falei, nossa vida, é muita paciência, né? Esperar todo esse tempo. É verdade que ele já se formou, agora está aperfeiçoando. Eu penso também naqueles que tentam aprender uma nova língua, né? Nós tivemos aqui o pastor Mascarenhas, que foi para a África e ali tinha que aprender uma língua nova. Não é fácil. Agora, nós temos aqui na pergunta número 2 do nosso guia de estudos, os resultados do ato de esperar. Ou seja, como é que a gente consegue ter paciência, como é que consegue esperar, pastor Alceu? Eu tenho lido a palavra de Deus e eu encontrei no Salmo, capítulo 40, um momento muito especial, onde Davi parece que está num poço. E ele fala assim, esperei com confiança pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Quem espera, alcança alguma coisa, como já falamos aqui. Agora, esse ato de se inclinar de Deus, eu fui pesquisar para ver o que era esse inclinar. E quando eu encontrei o texto na língua original, encontrei uma descrição mais ou menos assim. Quando um pai chega em casa e os filhos vêm correndo para abraçá-lo. Isso acontece na minha casa. E geralmente eles são pequenos, eu tenho um filho de 2, outro de 6 anos, eu dobro uma das pernas, me ajoelho e abraço, recebo o meu filho.
Quando Davi falou assim, o Senhor se inclinou para mim, é essa atitude de Deus. Dobrou uma das pernas, colocou a mão no ouvido e falou, filho, pode falar que eu estou ouvindo você. Quem espera em Deus vai ter um caráter semelhante ao dele e vai ser recuperado, porque a Bíblia fala no Salmo 40 que Deus puxou ele do lugar de lodo e Deus colocou ele sobre uma rocha. A rocha é Jesus na palavra. E é assim com quem espera. Esperei com confiança pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Aqui também em Romanos 5, 3 a 5, tem uma série de coisas que vão levando a outros. Tipo, diz assim, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Essa escada, assim, ocorre na vida daquele que vai perseverando mesmo, pastor? Certamente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos necessidade do quê? De perseverança. Quando nós esperamos em Deus e essa perseverança ela cresce, nós vamos sendo apurados, né? Por Deus até chegarmos a um ponto de fé real, né? Daquilo que Deus quer para nós. Agora, qual é a importância? Esperar em Deus. O problema é que às vezes a gente quer esperar em algumas coisas humanas, né? E a Bíblia sempre nos ensina a esperar em quem? Em Deus. Outro dia estava num sebo. Eu fico olhando os livros no sebo assim, né? Tem algum livro interessante ali. E tinha um livro de um escritor, um teólogo de uma outra religião. E ele falava ali sobre a volta de Jesus. Me chamou a atenção porque os adventistas têm no coração a esperança da volta de Jesus. Eu falei, poxa, o que será que ele pensa sobre a volta de Jesus? Comecei a folhear. E havia um capítulo intitulado Os Adventistas. Falei, olha, então ele nos conhece aqui. Deixa eu ver o que ele fala sobre nós mesmos, né? E lá ele dizia assim, os adventistas vivem numa tensão nervosa, esperando a volta de Jesus. Eu falei, poxa, mas ele está enganado, porque eu não vivo numa tensão nervosa, né? Eu vivo na esperança, e a esperança para mim é algo prazeroso, não é verdade? E a Bíblia chama de bendita esperança, né? Exatamente. É uma alegre esperança, né? Exatamente. Uma boa expectativa. Agora, às vezes as coisas a gente quer que ocorre rapidamente. E existe o tempo de Deus, por exemplo. É Pedro que diz assim, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ele vive, na realidade, fora do tempo, né? Como é que a gente consegue saber o tempo de Deus, pastor? Especialmente quando a gente está esperando, né? Olha, ele é anterior ao tempo. E a gente conhece o tempo de Deus, na minha visão, quando ele entra no nosso tempo para nos resgatar. Um Deus que não se limitava a tempo, porque ele é eterno, e ele é antes do tempo. E ele vive fora do tempo. E de repente ele entra no meu tempo para me salvar. Eu fico assim pensando nessa ideia, porque quando eu espero em Deus, não é quanto tempo é que eu vou ter que esperar, mas a minha atitude de espera é que vai dizer aquilo que eu estou na expectativa, nessa espera que eu estou aguardando. Sim, inclusive o livro de Atos menciona Deus como o criador do tempo, né? Criador do tempo. E é verdade, ele pegou e criou lá a semana, os dias, os anos, para se comunicar com a gente, porque a gente percebe ele falando, olha, vocês vão esperar 70 anos, né? Ou, olha, depois de 7 dias vamos descansar, né? Ou seja, ele sempre se comunicou com o homem através do tempo. E sempre que ele disse que ia acontecer num determinado tempo, como eu falei, os 70 anos, a coisa se cumpre em cima, na verdade. Exatamente, né? Deus mostrando que ele está no comando da história, né? A questão ali de Daniel, capítulo 8, nos relata bem isso daí. Questão das 2.300 tardes e manhãs. Exatamente. Né? Deus disse exatamente quando iria começar e quando iria terminar. Embora a vida do homem não durasse ali os 490 anos, ele podia entender que Deus estava no comando da história, como podemos entender os dias em que vivemos. Isso, quando eu leio esse texto, por exemplo, de Gálatas 4, verso 4, quando diz assim, vindo a plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, exato, tudo se cumpriu. Deus enviou o seu Filho. Eu fico pensando também que Deus tem no tempo dele o dia da volta de Jesus. Agora, ele deixou os sinais aí, Mateus 24, ali, aquele sermão profético, a gente percebe que a coisa, o tempo está chegando, né? Próximo. E há um texto lá do livro de Abacuque que fala assim, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A espera sempre faz parte de algo muito melhor e maior.
essa plenitude dos tempos, né? No momento certo Deus virá e nós precisamos continuar esperando. Essa plenitude dos tempos para mim é muito significativa. Eu leio lá no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus veio no momento exato da história de maior escuridão. Sim, sim. Havia escuridão, o inimigo estava maltratando muito o ser humano. Ele estava acabando com os seres humanos. E aí veio Jesus, e aí ele fala assim, eu sou a luz do mundo. E ele veio iluminar as trevas, ele veio dar brilho. E eu, quando leio a palavra de Deus, leio os livros que dão maior clareza para o texto bíblico, eu vejo assim que no momento de escuridão também vai anteceder esse momento da volta de Jesus. Os sinais se cumprindo um após o outro. Me diz uma coisa, Jesus está voltando. Eu lá em Curitiba, onde nós moramos, Sim. há uma série de avenidas, como aqui, em outras grandes cidades. E eu vou para uma igreja, vou para um congresso, outro, e eu tenho que viver uma série de sinaleiros, de sinais. Verde, eu vou embora, passo. Quando está amarelo, eu tenho atenção e ainda às vezes prossigo, às vezes eu paro. Mas quando está vermelho, eu paro ali e espero um pouquinho. Meu objetivo é chegar em casa. Eu até espero no sinaleiro, sabe? No sinal. Mas não cheguei na minha casa. Por isso, eu olho para o sinal, mas meu objetivo é chegar na minha casa. Quando eu espero a volta de Jesus, nós vemos os sinais, mas nós não podemos nos concentrar nos sinais. São sinais que nos dizem, Ele está chegando. Agora, meu objetivo é chegar em casa. E a minha casa, pastor, minha casa é o reino dos céus. Inclusive, me lembrei daquele texto da Bíblia que diz, ao começarem a acontecer essas coisas, esses sinais, levantai a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima. Já esperamos um pouquinho aqui, agora vamos esperar um pouco mais, né? A parte da espera, da paciência que estamos estudando. Vamos falar de Davi. Davi era um jovenzinho, né? E esse jovenzinho foi ungido para ser rei. Como é que pode um jovem, que por natureza é impaciente, né? Davi até que foi muito paciente, né, pastor? Porque tinha um rei lá. Ele foi ungido, mas ia ser no futuro, sabe lá quando, né? Pois é. E ele foi paciente em esperar o momento certo, né? Tem uma frase que da lição que me marcou, eu gostaria de começar o comentário com essa frase. Diz assim, não tome o que Deus ainda não te deu. Né? Ele tinha recebido a promessa, né, através da unção que ele seria rei no futuro. Sim. E ele foi paciente. Veja bem que Davi, ele teve oportunidade, de acordo com aí Samuel, né, 1 Samuel capítulo 16, de até matar Saul. Sim, sim. E com razão. Né? Ele poderia ter falado, olha, eu tive que matá-lo porque ele me persegue, e injustamente. Mas ele chegou, pegou a lança de Saul, e depois disse ao próprio rei de longe, olha, por que você me persegue? Eu não quero o teu mal. Né? E naquele momento Saul então pôde olhar para Davi, e naquele momento a Bíblia diz que Saul ele se arrependeu do que estava fazendo, embora depois voltou a perseguir a Davi. Agora isso me ensina uma lição. Embora jovenzinho, ele sabia que Deus no momento certo ia dar aquilo que lhe prometera. Sim. Então, ele não quis tomar aquilo que Deus ainda não tinha lhe dado. Mas não parece que quando ele se enfrentou ali com Golias e foi tido por um herói de guerra, né? Ele poderia ter pensado assim, bom, agora é o momento. Agora é o momento, né? Olha, sou eu. A multidão está comigo, né? Mas ele pacientemente soube esperar. Às vezes, essa atitude hoje é um pouco criticada, né, pastor? Eu percebo especialmente, quem sabe, numa empresa, alguém diz assim, olha, eu deveria ser aí o presidente aí, né? E a pessoa fala assim, não, espera, você vai chegar lá, não, fulano está aí nesse lugar e tal. A tendência é a pessoa lutar e às vezes até pisar em cima de alguns, né? Usar a escada humana, né? Exatamente. Agora, Davi, ele impressiona, é um jovem. E esse jovem, ele era cheio de Deus. Porque ele teria a tendência natural, como você falou, é a pessoa, se está prometido, ele vai tentar encontrar o lugar dele. Sim. Vai tentar ocupar o espaço dele. Mas Davi parece que ele compreendeu lá nos campos de Belém, cuidando das ovelhas e preparando música para Deus, que Deus, ele controla todas as coisas e Deus tem o tempo certo das coisas acontecerem. Ele foi ungido por Samuel, ainda bem jovem, mas a palavra diz assim que ele foi parar no palácio. Não dá os detalhes, as entrelinhas, sim. mas ele foi parar no palácio, ele tocava para o rei se acalmar. De repente ele vai enfrentar o gigante Golias.
E ele vai, e ele tem atitudes, ele é ousado, ele foi criticado, Davi, mas ele não deu ouvidos para os irmãos, ele tem um foco, e ele é bem concentrado no objetivo dele. Ele passa por um urso, por um leão, e ele fala assim, quem é esse gigante? Não vai ser nada. De repente, eles colocam uma armadura nele, e ele fala assim, eu não posso viver com as tuas experiências, Saul, eu tenho que ter as minhas próprias experiências. E aí ele começa a enfrentar o gigante. Tem aquele momento que Deus transforma uma pedrinha no míssil, e o gigante cai. E a palavra diz assim, Davi foi aclamado. Eu entendo assim, Davi sabia que ele ia ser o rei? Claro que sabia. Mas ele sabia que ele estava sendo moldado, preparado para isso. A gente olha a história de Davi, e eu encontro assim, momentos, esses momentos que a gente mencionou agora. Mas quando Davi, ele entende o que ele é, quem ele é, e isso é muito importante para nós como seres humanos, em todos os aspectos. Quem é você? De onde você veio? Por que está aqui? Nós não vamos querer ocupar o lugar do outro antes do tempo. Porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Essa questão, né, que o general do Saul estava dormindo perto, uma lança cravada na terra, ele podia ter matado Saul. Até tentaram, um servo dele falou, minha vez agora, deixa comigo, eu resolvo o problema. Davi falou, não, ele é ungido de Deus, ele está aí nesse lugar, nesse momento. E que lição, era jovem, mas que sabedoria. Por quê? Contato com Deus. Exatamente. Agora, em contrapartida, como ele soube esperar, não tem um problema aqui da pressa, né? Até é um pouco inexplicável a questão aqui de Elias. Elias, um personagem bíblico tremendo, porque não provou nem a morte. A Bíblia menciona que ele foi levado em vida para o céu. Mas teve também um momento em que ele fugiu. Mas olha, e ele fugiu no auge, pastor. Eu fico pensando, mas por que ele fugiu? Ele estava ali ficou com medo de uma mulher. Ele tinha acabado de ver o milagre de Deus na vida, né? Exatamente. Não somente dele, mas de todo o povo ali. E de repente a mulher disse, olha, amanhã você está morto. Amanhã você está morto. E eu fico às vezes pensando nisso. Porque ele, nessa ameaça, se retraiu e acabou pensando, puxa vida, ela tem poder para me matar. Mas não pensou no poder que Deus tem para livrá-lo. E a Bíblia diz que ele saiu, né? Sim, ele correu até Bercheva ali, Isso. dormiu um pouquinho, e depois o anjo deu uma comidinha fantástica, né, que fez com que ele Foi acordado e disse, olha, come que você vai andar ainda 40 dias e 40 40 noites. dias aí, você tem que estar forte. Mas ele foi buscar Deus, né, porque ele foi no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. Ele foi, mas ele parece que passa por um deserto antes. Sim. Esse deserto para mim é algo assim especial. Eu li um livro chamado Esgotamento Espiritual e menciona essa questão de Elias, e o autor, ele fala assim, que há momentos em que a gente tem grandes vitórias ao lado de Deus, mas essas grandes vitórias, se não forem compartilhadas com Deus, elas podem nos levar a vales e que são profundos. O medo na palavra ali, eu vejo que é uma das primeiras consequências do pecado. Adão teve medo e se escondeu. E aí o primeiro esconde ali com Adão e Eva. Sim. Teve medo e se escondeu. Elias teve medo. Eu não sei se ele duvidou de alguma coisa do poder de Deus. Não está revelado isso. Mas eu entendo uma coisa. Ele foi para o vale e ele foi para um deserto. Para mim, Elias estava estressado espiritualmente. Ele estava esgotado, num esgotamento espiritual. E nesse esgotamento ele falou, eu quero morrer. Essa mulher quer me matar. A gente, quando tem grandes vitórias com Deus, a gente tende a nos esquecer de Deus. E olhar, às vezes, e muitas vezes, para nós mesmos. Aí ele teve medo de uma mulher. 850 pessoas haviam sido eliminadas pela ordem dele, porque não eram pessoas do culto verdadeiro, do culto falso. Mas agora ele tem uma mulher que é a dona que trouxe esse culto. Eu fico impressionado com isso. Deserto. Mas mesmo no deserto, Deus não esquece. Sim, e lá Deus ele teve não um encontro abandona. com Deus e o Espírito Santo esteve ali com ele. Deus mostrou para ele que na brisa, né? Na suavidade, Deus estava ali ao lado dele. Todo momento. E mostrou mais e trazia essa brisa suave, né? E mostrou mais ainda, que havia muitos que não tinham se dobrado diante de Baal, né? Sabe, pastor, eu fico assim, fascinado com essa ideia de Elias, me empolga, porque Elias, ele estava num deserto, Deus o mandou para o alto de uma montanha, e é no alto da montanha que Deus restaura Elias. Deus restaurou ele. O que fazes aqui? Ele começou a ficar choroso, se lamentando. Eu sou único, eu fiz isso, mas aconteceu isso. É muito dele. E quando a gente está choroso, andando por vale, parece que Deus nos dá algumas direções. Uma delas é o senso. Você não está sozinho. Há mais 6.000 que não dobraram os joelhos. Uma segunda lição, Deus deu missão para Elias.
E isso é para nós também. Talvez exista alguém que esteja nos assistindo, que esteja assim, meio desanimado espiritualmente. Deus vai te falar, não está sozinho e vou te dar missão. Ele foi para nomear o sucessor dele, Eliseu, e para estabelecer 2 reis. É assim que diz a palavra. Deus falou assim, Elias, espera aí, eu vou curar esse teu desânimo com trabalho. Sim. Vai trabalhar, Elias. Exatamente. Agora, outro apressado também foi Abraão e Sara, né? Deus falava que viria um filho, mas não vinha, eles decidiram resolver o problema. E isso tem consequência até os dias de hoje. Né? Tem, exatamente. Até os dias de hoje. Veja bem, Deus prometeu. Voltamos ali a Davi. Deus, através da unção, prometeu também a Davi. Davi nos mostra uma lição. Eu Sim. não quero pegar aquilo que Deus ainda não me deu. Abraão e Sara, não, já que ele prometeu, vamos pegar. E não ao tempo de Deus. Está aí a diferença. Às vezes a gente quer ter algumas coisas, mas ao nosso tempo. Achando que o nosso tempo é melhor do que o tempo daquilo que Deus coloca para nós. E aí nós caímos no perigo. Sim, e poderiam até achar, bom, acho que Deus esqueceu o que Ele prometeu, né? Ou então, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer a minha parte, né? Só que tem coisa que não tem como você fazer. Você tem que esperar em Deus. Exatamente. Né? Olha, eu olho aqui também outros exemplos, e vejo até inclusive aqui um episódio interessante. Vamos falar desse episódio aqui, pastor Alceu. Os discípulos de Jesus querendo fazer um milagre ali. Eu não sei se eles tinham feito aquele milagre para queimar, nem que fosse uma plantinha, mas eles falaram assim, o senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e queime esses samaritanos aqui que não querem receber a gente? A precipitação, né? Pois é. Hoje é comum a gente ouvir, tudo bem, como vai? Tô correndo. Entende? Parece que eles estavam correndo para que o reino dos céus fosse estabelecido. Exatamente. E ele fala assim, olha, Senhor, vamos descer fogo. Eles estavam irados. E a ira é contrário a esse fruto do Espírito que a gente vem conversando, que é a paciência. É a paciência, exatamente. Não faz parte de um fruto do Espírito. Então é para a gente pensar também. Um outro apressadinho que eu vi aqui no texto é Sansão. E acontece, e é comum no meio da juventude a qual eu tenho trabalhado, sabe, pastor? Aliás, esse problema do casamento, as pessoas, inclusive, deixar que o sexo, que seria algo para o casamento, a pessoa ser apressada e já ter relações sexuais com a sua namorada, tem trazido consequências terríveis. Sim, né? prejuízos sérios. Hoje no nosso país, 1 milhão de crianças nascem de pais solteiros. E a idade é entre 14, 15 e 16 anos. É uma fatalidade. Sansão, ele parece que Deus falou, casem com iguais, mesma fé, mesmo nível social, racial, tudo mais. Deus fala isso. Aí Sansão olha para uma garota que era filisteia e fala, ela me agrada os olhos. Os pais parece que tinham dificuldades em pôr limites, não colocaram limites para ele direito. E ele falou, ela me agrada os olhos, bateu o pé e falou, eu quero me casar com ela. Ele se casou com ela. Às vezes eu tenho visto gente, jovens, que entendem que os pais falam, olha, isso não é bom para você, entende? Talvez seria melhor uma outra pessoa. Jovens que não entendem e falam assim, não tem gente dentro da minha igreja porque eu posso me casar. Porque eu posso namorar, e tem isso, tem que observar bem. Agora, o plano de Deus para Sansão era muito maior e muito melhor. Só que com essa pressa, com essa correria dele, ele interferiu e trouxe prejuízos para ele, sérios prejuízos. Agora, pastor Ednilson, vamos supor que alguém foi apressado. Sim. Tem como corrigir ainda? Porque às vezes a pessoa foi apressada e fala, pô, estou perdido, né? Sempre. É só nos apegarmos a Deus sempre. É aquela questão que o pastor Alceu falou no começo, Deus está inclinado a nos ouvir. Então, quando a gente, puxa, eu errei, agora eu quero corrigir a minha vida, Deus está disposto a nos ouvir. Eu lembro de uma história de alguém que foi pastor e disse assim, pastor, eu enfrento um casamento bem difícil. Meu marido é um bom homem, mas ele vai ao futebol no sábado pela manhã e eu vou à igreja. Ele leva meu filho a fazer tal coisa no sábado e eu quero que meu filho vá à igreja. Mas há 12 anos atrás, quando eu estava para casar, eu fiquei até bravo com um pastor que disse, olha, você não deve casar com este homem. E hoje, compreendendo tudo, eu sou obrigado a pedir desculpas a esse pastor e ele tem razão naquilo que ele me falou. E essa pessoa, ela disse assim, pastor, use essa história e eu gostaria de ter uma reunião com os jovens da igreja para eu conversar com eles e mostrar na prática o que é isso que a Bíblia fala de julgo desigual. E então, ela o fez. E Deus foi assim, auxiliando,
e recebendo as bênçãos de Deus a cada dia. E ela mesmo diz que primeiro ela deveria pedir perdão a quem? A Deus, aos seus pais, porque ela duvidou daquilo que seus pais queriam para ela. E a consequência veio, mas Deus ainda fez com que ela tivesse felicidade. E pela graça de Deus, às vezes até o esposo acaba se tornando também da mesma fé, né? Sim. Às vezes não acontece, porque existe o livre-arbítrio, né? Sim. Espera no crisol. E no bloco anterior falamos sobre o título, Aprendendo a Agradar-se no Senhor. Salmo 37 é um salmo bonito e diz assim, salmista Davi, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pastor Denilson, é assim mesmo? A gente agrada ao Senhor e aí nós falamos agora há pouco que a teologia da prosperidade é meio confusa, agora que está falando que se a gente for agradável ao Senhor, os desejos já estão resolvidos aí. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, agradar-se no Senhor é estar praticando sua vontade. E é isso que o contexto do Salmo nos diz aqui. Alguém que esperou realmente no crisol, eu estou lembrando aí, é José, né? Sim, Quanto tempo lá no crisol esperando e Deus purificando. E olha, foram duas situações difíceis, escravo e prisioneiro. Sim. E ele sempre esteve praticando o quê? A vontade de Deus. Mesmo quando, puxa, não tem ninguém por perto tal, e eu posso abandonar essa fé, porque Deus parece que me abandonou? Não, ele praticou a vontade. Então, ele se agradou no Senhor, ele esperou no Senhor. E isto pode acontecer, quando a gente se agrada no Senhor, Deus satisfazer os desejos do nosso coração, é uma promessa bíblica. Sim. Agora, que desejos são esses? Então é importante eu notar o seguinte, quando eu espero no Senhor, os meus desejos são os desejos de Deus em mim. E Ele o faz ao seu tempo, à medida que Ele achar necessário. Inclusive eu lembro de um pastor que teve um problema grave de saúde e o problema era para a morte, né? E alguém perguntou para ele, e aí? Falou, olha, eu tenho confiança que Deus vai me curar. Pode não curar hoje, pode não curar o mês que vem. E aí percebi que a voz foi ficando embargada e ele falou assim, mas no máximo, até a volta de Jesus ele vai me curar. Então, e Deus o curou mesmo. Hoje mas ele tinha plena consciência, se ele tivesse que esperar, mesmo dormindo ou descansando, né? Porque a gente vê também o exemplo de Lázaro, as irmãs tinham confiança na ressurreição, quando Jesus dizia assim, olha, ele vai ressurgir, eu sei que ele vai ressurgir, mas é lá, né? Elas não imaginavam, porque às vezes Deus responde antes do que a gente pensa também, não é, pastor? É que a linguagem de Deus nem sempre é bem interpretada pela gente. No caso de Marta e Maria, Deus estava falando algo para hoje, imediato. E elas estavam para a posteridade. Lá no futuro, eu vou esperar um pouco mais. Deus... Não, e Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu entendo isso, sabe? Deus tem planos para nós, às vezes imediatos, mas a gente não consegue decodificar a linguagem de Deus. Deus tem uma linguagem, Ele fala com você, Ele fala comigo. E quando Ele fala assim, agrada-te do Senhor, Ele está falando para nós colocarmos toda a nossa força, toda a nossa vida, toda a nossa confiança em Deus. E aí Ele atenderá aos desejos do coração. Por quê? Porque os meus sonhos, os meus planos não são mais meus. Eu coloquei tudo nas mãos dele. É aquele texto lá do livro Caminho a Cristo. Hoje, Senhor Deus, eu coloco todos os meus planos e projetos aos teus pés. Toma-me para ser teu por completo. Quando eu faço isso, Deus vai estar guiando a minha vida. Quando eu consulto a Deus para falar assim, Deus, minha escolha hoje para comprar o sapato, eu preciso da tua ajuda. Agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. É meio contraditório, porque a gente entende que Deus não nos dá as coisas, entende? Deus não nos faz prósperos por nós sermos obedientes a Ele, mas quando eu coloco minha vida nas mãos de Deus, Ele vai conduzir sempre para aquilo que vai ser o melhor para minha salvação no dia de hoje. Mas certamente a prosperidade vem dele, né? Sim, vem dele. E é plena. Não são só coisas, né? Exatamente. Não são só coisas. Nós cremos que Deus nos torna prósperos, claro, na saúde, prósperos na alegria, na felicidade, no convívio familiar, no relacionamento com as pessoas, e também Deus providencia coisas para nossa manutenção. Agora, pastor Denilson, o verso 1 de Salmo 37 fala assim, não tem inveja dos perversos. Porque acontece o seguinte, às vezes você olha uma pessoa, ele é malandro, sem vergonha. E prospera.
Pera, como é que é isso, né? Não vai preso, né? Tudo depende do que a gente entende como prosperidade. Né? É engraçado que no nosso mundo a gente vê prosperidade como o quê? Bens, né? Bens materiais, né? Ter, né? O ter. Exatamente. E para Deus a prosperidade de fato é o quê? É o ser. O que nós vamos levar para o céu desse mundo? O nosso caráter, aquilo que nós somos. Né? E a gente tem que entender uma coisa: o sonho de Deus para nós, ou o desejo de Deus para nós, é muito maior do que o nosso desejo. Então, a gente tem que entender que Deus, Ele quer ter a oportunidade de sonhar por nosso intermédio. Por isso que nós devemos esperar nele e não olhar aos outros. De repente, parece que a pessoa está indo melhor do que eu, que sou fiel ao Senhor. Abacuque é um exemplo disso, né? Abacuque chega para Deus e diz: Senhor, até quando o teu povo que é fiel vai sofrer e o Senhor vai ficar aí parado? Aí quando Deus dá a resposta, Abacuque diz a Abacuque: a coisa vai ficar pior. A coisa vai ficar pior, Abacuque. Aí Abacuque: puxa, mas e Deus, o Senhor não é santo? Não foi o Senhor que estabeleceu esse povo? Né? Aí depois Abacuque pôde compreender, através de 5 ais, que Deus tem um plano especial para o povo que é fiel. E eu volto a dizer, Deus está interessado na nossa salvação. Na verdade, o pastor José Pereira até falou que o período da Bíblia aqui é só um parênteses, né? Na verdade, Deus está interessado em restaurar aqui o futuro, que é a vida eterna. Sim. É um parênteses aqui que o pecado trouxe para esse planeta. E é por isso que vem o verso 5, que muita gente sabe de cor, e a gente tem que entregar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E que propriedade Davi para falar isso, né? Porque a gente viu anteriormente que ele estava com as oportunidades e na visão pura e crua, Saul era ímpio. Ele tinha intenções que não eram cristãs. Mas aí ele fala assim: não fique indignado com o ímpio, com a prosperidade do ímpio. Faz as coisas erradas, mente. Eu vi até uma expressão esses dias, é assim: safado gospel, sabe? Um safado gospel. Aí não fique indignado, não perca a cabeça. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele experimentou isso, foi a experiência dele. E isso pra gente é impressionante. Ele tinha um convívio e ele falava agora com propriedade: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Ele confiou em Deus, ele esperou. Eu não sei quanto tempo ele esperou, não recordo agora, mas ele se tornou o rei de Israel. E que rei fantástico. Teve falhas? Claro, humano, mas ele deixou ser operado pelo poder divino e se transformou no homem segundo o coração de Deus. E isso é possível para nós hoje. Inclusive, o verso 7 fala sobre descansar no Senhor, aguardar no Senhor. Nem sempre é fácil, né, pastor? Nem sempre é fácil. Mas olha, eu gosto desse salmo, sabe? Eu gosto desse salmo. A gente às vezes aguarda em coisas desse mundo, né? É muito fácil a gente querer aguardar em ser humano. Ah, não, tal ser humano me fez uma promessa, então eu vou aguardar nele. Eu estou lembrando de alguém que, recebendo a promessa de um político, disse: olha, se você fizer tal coisa, você vai ter tal cargo na prefeitura. E aguardou naquela promessa. E o político estava lá nas pesquisas, assim, muito forte para ganhar. E de repente não ganhou. A pessoa, então, ela ficou muito frustrada e mesmo pensou: puxa, mas Deus não está interessado na minha vida particular, né? Mas ao conversar com essa pessoa, eu disse: você esperou em Deus ou esperou no ser humano? Quando a gente espera no ser humano, nós temos uma tendência muito forte em sermos desapontados. Qualquer ser humano. Por isso que a Bíblia sempre diz: espere em quem? No Senhor. No Senhor. É Ele que pode cumprir todas as promessas que Ele mesmo nos faz. Eu sei que não é fácil, mas Deus pode dar a paciência e às vezes a espera não é muito fácil, mas Deus pode estar conosco. Descanse no Senhor. Estamos chegando ao final do estudo de hoje. Vou pedir ao pastor Alceu, em 1 minuto, que faça as suas considerações finais. Obrigado. Eu fico pensando nesta lição que nós acabamos de ver juntos aqui. Aos apressadinhos, aos que esperam e àqueles que são corrigidos pela pressa, pela correria da pressa. A gente viu aqui, né, Abraão e Sara, apressadinhos,
mas Deus mostrou para eles que vale a pena esperar e confiar em Deus. Olhamos Sansão e vemos os prejuízos da vida dele. Vale a pena esperar em Deus. Deus pode restaurar-nos. Aqueles que são apressados, Deus pode resgatar. Por quê? Porque enquanto há vida, há possibilidade de salvação no poder e no nome de Jesus. Agora, quando eu olho para Davi, eu gosto muito do jovem Davi, eu gosto muito do rei Davi e eu gosto muito do Senhor Davi, o irmão já de mais experiência, da melhor idade. Sabe, você está nos assistindo aqui agora, confie em Deus, é esta a lição da espera do Crisol. Espere em Deus, confie nele e com certeza ele vai se inclinar para você, te dar um abraço gostoso e vai te pôr sempre sobre a rocha dos séculos, Jesus. Amém. Pastor Denilson, suas considerações finais. Eu ainda leio o versículo 3 do capítulo 37 que diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, e de acordo com a minha tradução diz assim, e viva tranquilo. Deus tem um plano para mim e para você, e esse plano é a nossa salvação eterna. Talvez o teu momento não seja o momento que você esteja dizendo assim, olha, eu estou confiante e esperando nesse Deus. Mas pode ser que hoje você esteja passando por alguma coisa como o próprio José passou. Sim. Né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas tenha em mente uma coisa. Enquanto José estava lá no seu crisol, no calabouço, esperando em Deus, Deus estava trabalhando. Quando nós pensamos que estamos abandonados de tudo, Deus está trabalhando na nossa vida. E quando nós temos essa confiança, aqui nos diz assim, viva tranquilo. Fique tranquilo, Deus está no comando da tua vida. Amém.